Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, atendendo a pedidos aí de comentários no canal, eu vou falar um pouquinho sobre depressão. É um assunto bastante comum, né, para atualidade aí, pensando principalmente nesse nosso momento aí que nós estamos vivenciando, mas que antes disso também já era algo que já se falava. Eu já ouvia, né, nos meus atendimentos, muitas questões. Então, assim, falando tecnicamente sobre a depressão, é normal a gente se sentir triste às vezes, né? Ah, hoje eu acordei, não tô muito legal, tal, ou aconteceu alguma coisa, briguei com alguém, ou aquela coisa que eu queria tanto que acontecesse não aconteceu, forças externas. Isso é natural, né? Um dia eu estar um pouco mais depressiva. Isso envolvido aos assuntos genéticos, forças externas, isso é natural. O problema é quando isso se torna recorrente. Então, eu, enquanto terapeuta, indico que se a coisa ela é recorrente, se ela permanece, se ela continua, se você continua sentindo que não foi um dia, 2 dias, isso está comprometendo os seus dias, a sua produtividade, a assumir, né, a fazer seus compromissos aí diários, vá procurar ajuda, né? Então, procure um profissional qualificado e vá procurar esse diagnóstico como qualquer outra coisa, né? Não se automedique, não tire próprias conclusões e quanto mais cedo, tudo é muito mais fácil de ser solucionado, certo? Mas eu vou falar um pouco sobre o olhar sistêmico da depressão, né? Eu não sou médica, então eu não tenho expertise para falar disso nesse contexto, né? Mas no olhar sistêmico, a depressão ela está atrelada ao passado. Então a pessoa que ela tem esse sintoma, né, recorrente, é porque falta para ela ali forças, né, no seu sistema para que ela se sinta suporte e apoio. Ela não sente isso, por isso fica aquele vazio, sabe? Parece que ela é fraca, parece que ela não tem forças para ir para a vida. E os emaranhados familiares que ocorrem, eles fazem, né? Trazem esses resultados para alguns membros da família. Principalmente às vezes na infância, né? Tudo que corrompe a lei do amor vai gerar ali alguns vestígios. E às vezes você conversa ali com a pessoa, ou alguém, se for um menor, fala, aconteceu isso, mas não foi o suficiente, não era pra... Não foi o suficiente para você. Mas o que foi sentido ali foi o suficiente. Então, por isso que é tão difícil falar de um para o outro, né? Porque às vezes eu olhando uma situação, eu avaliando, eu acredito que não foi tão grandioso. Mas quem sou eu? Isso é julgamento. Eu não sei a dimensão que aquilo teve para aquele outro ser. E na grande maioria, isso acontece com criança. Então, como que um adulto vai conseguir nominar, valorizar algo que ele está em outro degrau, em outro movimento? Uma bala, para mim, tem um sentido.
uma bala negada para uma criança tem outro sentido, total. E não é só no aspecto psicológico, é no aspecto efetivo mesmo, né? Então, por isso o convite sempre, em todos os cenários, para a gente não julgar. Não julga, a gente não sabe. Para mim não justifica, para você talvez não, mas se o resultado está acontecendo, é porque para aquela pessoa faz sentido, né? Então é muito importante esses olhares, sabe? Por exemplo, um outro movimento que ocorre muito e às vezes as pessoas pensam assim, isso ocorre só com casais que se separam. Não. Às vezes, quando eu não honro meu pai ou a minha mãe, eu me nego a receber essa força. Ou às vezes induzida, né, por um dos genitores, às vezes casais que separam faz essa alienação, ou mesmo dentro da mesma casa faz essa exclusão de um e de outro, isso cria-se o emaranhamento e automaticamente é como se ceifasse essa força. Então tem muitas formas de emaranhamento. Outra forma também que a gente vê muito nos atendimentos por exemplo, eu tive um aborto. Meu primeiro filho foi um aborto. Foi espontâneo e aconteceu, não foi provocado. E aí, passou anos ali e tal, e eu tive outro filho, né? Levei a gravidez até o final, dei à luz, tal. E aí, todo mundo pergunta, tal, Isabel, e aí, você tem um filho? Eu tenho um filho. Eu não tenho um filho. Eu tenho 2 filhos. Esse é o segundo. E parece bobo, mas só essa modificação de lugar no sistema, ele já, se não for incluído, ele já vai trazer problema aqui. Porque esse daqui não é o primeiro filho, esse daqui é o segundo. Isabel, mas foi um aborto, foi numa situação, eu não tinha condições de criar, e aí eu fiz, e não importa. De novo, não é julgamento, é dar lugar a quem tem direito ao lugar. Só. Não precisa contar história, nem pro filho, nem pro núcleo, se não quiser. Não é esse o ponto. Eu tive um aborto. Ponto. Esse é meu segundo filho. Isso é dar lugar. E automaticamente você fazendo isso, Isabel, mas olha, eu tenho um irmão que tem depressões fortes, às vezes ele tem que, aumentar lá as medicações e fica fases da vida. E eu já perguntei para minha mãe disse que não teve aborto, não se lembra de nada, tal. Tenta incluir. Porque às vezes pode ter sido tão que ela nem percebeu. Ou às vezes também existem casos que é em honra a antepassados. Aceitando esse sintoma da ancestralidade. Então, alguém que não foi dado lugar, que não foi olhado, que não foi aceito. Uma tia que engravidou em 1500 e não foi aceita, e aí todo mundo ali, ninguém podia falar mais dela.
alguém que foi para a guerra e morreu. Alguma exclusão. Nesse sistema, o que eu chamo desse sistema? Você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, se tem, os anteriores, ou aí não dá pra gente, na grande maioria das vezes, a gente não consegue, às vezes, nem diagnosticar onde foi, qual ancestralidade, que também pouco importa. A partir do momento que a gente aceita, que dá esse lugar, que a gente toma essas vidas, que dá o lugar correto para cada um, automaticamente a gente vê resultados fantásticos. Porque na grande maioria das vezes, aquele ser depressivo, e às vezes acontece também, um ponto que eu não falei, por exemplo, eu tenho um filho depressivo, eu tenho um irmão depressivo, eu tenho um tio depressivo e antes alguém daquela geração. Então isso vem repetindo de geração para geração. Isso acontece muito também. Pessoal, deixe aí seus comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, Isabel, não entendi isso, Isabel, nesse ponto não ficou claro para mim, deixe lá seus comentários, eu vou ter o enorme prazer de responder. Mas dê consciência. Olhe. Se for possível, óbvio, faça uma constelação. Mas se não, traga os seus assuntos familiares para sua mente. Você consegue fazer esse movimento sistêmico dando lugar. Eu me lembro que quando eu conheci a constelação, uma das primeiras coisas que eu fiz, porque eu tenho um irmão que faleceu e ficava sempre nessa, quantos irmãos vocês são, tal? Somos em 3, não, nós somos em 5, porque teve um aborto e teve esse que faleceu. Isso faz uma diferença, porque alguém ali no sistema vai carregar esse peso. E cada um carregando simplesmente o seu lugar, tende a tudo ficar mais leve. Então, um convite aí aos casais separados. 50%, 50%. Mas o pai não presta. Mesmo que tenha sido resultado de uma violência sexual, é 50%. Tudo está certo como é. Pessoal, não quero que o vídeo fique extenso, assunto tem um monte para falar. Estamos aqui, vamos nos falando aí no canal diariamente. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muita luz, muita sabedoria. Busque a natureza, busque fazer atividade física, busque trazer novos olhares, mais alegria, mais contentamento, principalmente nesse momento tão convidativo, que tudo é possível de ser mudado. Até mais!